Da doutora Carmen Camilo, diretora-geral da Elo Consultoria, quero dar as boas-vindas a todos do curso Responsabilidade dos Agentes Públicos e Sanções Administrativas nas Licitações e Contratos. Alguns lembretes são importantes antes de iniciarmos oficialmente o curso. Pedimos a gentileza que deixem os celulares no modo silencioso ou desligados. Informamos que não é permitido fumar em sala de aula. Para isso, a Elo disponibiliza o terraço para os fumantes. O almoço será na sala Paranoá 2, aqui mesmo nas instalações da Elo Consultoria. Os coffee breaks serão servidos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos e às 16 horas no período da tarde. Pedimos aos senhores e senhoras que quem ainda não entregou a ficha de cadastro, por gentileza, entregue hoje no período da manhã para a perfeita confecção dos certificados. Lembrando aquela ortografia bonita para que os nomes saiam corretamente do certificado. A Elo Consultoria disponibiliza ainda nas áreas comuns internet e Wi-Fi. A senha para a utilização é a seguinte: a palavra consultoria mais aquela teclinha, o jogo da velha. Todo celular tem essa teclinha, inclusive o meu também tem. Nesse momento, temos a honra de iniciar o curso de capacitação e aperfeiçoamento com o ilustre professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. O professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes é mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, escritor, conferencista e palestrante. Desenvolveu uma longa e frutífera carreira no serviço público, ocupando vários cargos. Membro do Conselho Interministerial de Desburocratização, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, procurador e procurador-geral do Ministério Público junto ao TCDF, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região, advogado e administrador postal da SCT e ainda consultor cadastrado do Banco Mundial. Publica periodicamente vários trabalhos, principalmente na seara do direito administrativo, com destaque para uma abundante produção de artigos científicos nas principais publicações jurídicas brasileiras: Revista FCGP, Capital Público, Boletim de Direito Administrativo da editora NTJ, Revista O Pregoeiro e Caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense. Colabora como conselheiro editorial na editora Fórum. É autor de vários livros publicados, dos quais destacamos o Vademecum de Licitações e Contratos Administrativos, em sua 5ª edição, 2011, Sistema de Registro de Preço e Pregão, 4ª edição, também 2011, Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, 2ª edição, 2009, Contratação sem Licitação, 9ª edição, 2011. Como conferencista, o Dr. Jacobi apresenta diversos cursos e seminários em todo o país. Senhoras e senhores, agora passo a palavra ao ilustre professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, desejando-lhe um bom dia e um bom curso, professor. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo, e começando pelo coração, eu tenho que começar agradecendo a Carmen Camilo, que é presidente da instituição e que me dá a honra de servir aos senhores por 10, 12, quantos anos esqueci? 13 para 14 anos. E a Belotti, que fez a apresentação muito bonita, como sempre, muito correta, muito elegante. Muito obrigado, Belotti. Muito bem, nós vamos hoje nos dedicar... eu tenho a alegria de corrigir o Belotti hoje. É verdade. Olha só. E isso, o ministro do TCU falou assim: Jacobi, você escreve com uma velocidade que a gente não acompanha mais. E passaram a informação errada para o Belotti. Tribunais de Contas do Brasil acaba de ser lançada a 3ª edição. Tá? E o senhor, na sua 2ª, eu vi que o senhor recebeu a informação errada e provavelmente recebeu a informação errada do meu próprio escritório, né? Que somos nós que passamos para cá. Né? Então nem minha equipe está me acompanhando mais agora. Né? Mas eu queria fazer um comercial desse livro. Esse livro está muito bom, a gente atualizou bastante, né? Agora, essa semana saiu esse mês saiu uma nova súmula do TCU que não está no livro, né? É uma súmula que tenta resolver um problema, a meu juízo. Eu já tratei do assunto do livro, né?
que é quanto tempo depois de uma aposentadoria o Tribunal de Contas pode julgar excluindo parcelas. Né? É uma situação, para quem trabalha no serviço público, aflitiva, porque você se aposenta e às vezes a aposentadoria é julgada 10 anos depois, e dizem que tem lá 20% errado, né, que você recebe. E esses 20% estão sujeitos ou não à devolução. O Tribunal de Contas pode julgar 10 anos depois. Então, é uma grande polêmica que a gente trata muito bem no livro, modéstia à parte, e o TCU aqui se serviu de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende que ato de aposentadoria é ato complexo e que, portanto, só se aperfeiçoa com a segunda vontade e, portanto, só começa a contar os 5 anos após o julgamento do TCU. Né? Alguém falou um dia que a aposentadoria é ato complexo. Não é mesmo. A aposentadoria é ato composto. Não é complexo. Ato complexo é quando tem a vontade de 2 órgãos que só resulta uma. Por exemplo, lista tríplice. Você encaminha uma lista tríplice, o primeiro órgão faz uma lista tríplice. O segundo escolhe um dos 3. Se você tirar a vontade do primeiro ou a vontade do segundo, o ato não existe. O ato composto ele é praticado integralmente por um órgão e o outro dá concordância ou discordância. Então, a aposentadoria é ato composto. Mas como alguém do Supremo escreveu que é ato complexo, a jurisprudência nasceu toda torta. Né? E aí fica nessa história. Leva-se em alguns tribunais de contas, leva-se 15 anos para ajudar uma aposentadoria, 20 anos. Ridículo, né? O tempo, a velocidade do mouse, né? A gente está levando esse tempo todo. Né? Bom, mas não é isso o nosso tempo de hoje. Era só para fazer um comercial do meu livro Tribunais de Contas do Brasil, subliminarmente, dizendo que saiu a 3ª edição. Né? Nós vamos tratar hoje, e amanhã será outro professor, né? Será o doutor Guilherme, né? Que vai trazer um repertório completamente novo em termos de estudo dessa matéria por missões. Nós vamos trabalhar com responsabilidade dos agentes públicos, sanções administrativas nas licitações e contratos. Né? É esse o nosso tema, está aqui o nosso nome, eu sou conhecido por Jacobi. Nós vamos utilizar a seguinte metodologia. Eu vou apresentar aos senhores os slides que estão aqui na frente, e os senhores têm 3 materiais de acesso. Né? O primeiro é a apostila. Né? Deixa eu ver, não é essa apostila, né? É essa apostila aqui. Né? A apostila mais grossa é do... Acabei de falar o nome dele. Desculpa, né? Essa aqui é a minha apostila, certo? A minha apostila não está em forma de slide, está em forma de texto corrido para facilitar a leitura. Tudo que eu vou falar aqui e mostrar nos slides tem na apostila, tá certo? Mas nem tudo que tem na apostila estará no slide. Por quê? Porque a apostila tem mais coisas. Às vezes eu quis citar várias decisões, várias jurisprudências e utilizei essa ideia. Na apostila tem mais coisas do que aqui, tá bem? Eu vou apresentar o slide, faço alguns comentários e vocês podem fazer perguntas. Para que eu possa me organizar, só levanta o braço e eu termino o meu raciocínio e passo a palavra para vocês, tá bom? Agora, bem rapidinho para vocês se apresentarem, bem rapidinho, tá? Começando por aqui, fala o nome, onde trabalha, se é do Flamengo, alguma coisa que acha importante. Meu nome é Milton, trabalho na Secretaria de Turismo, fico localizado aqui no Centro de Convenções, na parte administrativa do Diretoria de Apoio Internacional. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Henrique, eu trabalho na Polícia Militar na área de apoio logístico, ok? Bom dia, meu nome é Francisco, trabalho junto com o Luiz na Polícia Militar. Bom dia, meu nome é Paulo, trabalho também na Polícia Militar na área de licitação de contratos. Meu nome é Daniela, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Cariacica, no Espírito Santo, trabalho na Procuradoria. Meu nome é Valéria, do Estado de Mato Grosso, trabalho na Auditoria Geral do Estado, setor de corregedoria. Meu nome é Tatiana, trabalho na Auditoria Geral do Estado, no setor de corregedoria, Mato Grosso também. Também de Mato Grosso, Cristiane Souza, trabalhamos na Auditoria Geral do Estado, na corregedoria. Meu nome é Alex, trabalho no Exército Brasileiro.
engenheiro na área de controle interno. Meu nome é Maurício, trabalho na Secretaria de Aviação Civil da Presidente da República, na área de orçamento e finanças. Bom dia, meu nome é Cláudia, trabalho na Polícia Militar na área de logística. Bom dia, meu nome é Mário, trabalho na Polícia Militar. Maria Tereza, trabalho no TNT da 10ª Região, na Secretaria de Administração. Silvio, do Tribunal Geral do Trabalho também, aqui da F, na Secretaria de Administração. Sou Daniel Borges, P1, trabalho também no TNT da 10ª Região, na Secretaria de Administração. Natália, trabalho no escritório de apoio finanças. Meu nome é Washington, trabalho no Hospital das Forças Armadas, na Comissão de Permanente de Licitações. Meu nome é Eduardo, trabalho também no Hospital das Forças Armadas, na seção de licitações. Meu nome é Janaína, trabalho no Hospital das Forças Armadas e nas licitações também. Meu nome é Luiz Henrique e trabalho na Polícia Militar. Bom dia, meu nome é Simbol, trabalho na Polícia Militar do Distrito Federal. Bom dia, meu nome é Ricardo, trabalho na Diretoria de Controle Contábil da Polícia Militar. Meu nome é Ida, eu trabalho na Agência Nacional de Energia Elétrica, setor de licitações. Policial Militar, seção de contratos. Raimundo Donato. Bom dia, meu nome é Janaína, trabalho na Secretaria de Turismo na área de Marketing e Eventos. Bom dia, meu nome é Ricardo Naves, sou do arquiteto e urbanista da Polícia Militar. Bom dia, meu nome é Juliana, sou advogada e professora e vivo nessa área de licitações e contratos. Bom dia, sou o José Marcelo, sou da seção judiciária do Estado de Roraima, do Justiça Federal. Trabalho na área administrativa. Bom dia, Daniela, trabalho na Loteria do Estado de Minas Gerais, sou procuradora. Bom dia, Thales, trabalho na PMDF, na Diretoria de Projetos. Bom dia, sou Rafael, sou advogado dos Correios e trabalho na área de licitações e contratos. Bom dia, meu nome é Luiz, eu trabalho na Polícia Militar, na área de logística e finanças. Bom dia, meu nome é Wagner, trabalho no Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do DF. Bom dia, meu nome é Ademar, trabalho na área de logística da Polícia Militar do Distrito Federal. Bom dia, Eide, atuo na área de contratos da ANEL. Todos estamos apresentados? Todos? Então vamos começar. O que nós vamos falar? Procedimento e responsabilidade do pregoeiro, como proceder em caso de verificação de fraude comum durante a sessão, responsabilidade decorrente de fiscalização dos contratos administrativos, consequências da omissão, devido processo legal contraditório para a defesa da dosimetria da pena, as sanções previstas nas leis 8.666, 10.520, abrangência, peculiaridades e competência para imputá-las, aplicação subsidiária da lei 8.666 ao pregão no caso de sanções, declaração de idoneidades, efeitos, abrangência, declaração de idoneidade pelo Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados. Essa a gente vai falar do TCU, mas também dos Estados. Combinação de multa, caráter compulsório discricionário, a aplicação de multa em caso não disciplinar no ato convocatório, suspensão e impedimento de listar e contratar, a abrangência e implicações para os contratos em vigor, a influência da sentença penal na apuração das responsabilidades civil e administrativa, a imputação das sanções após a instituição da relação contratual, terida desconsideração da personalidade jurídica, a aplicação e responsabilidade no caso de adesões a atas de registro de preços. Tá? Muito bem, esse é o nosso tema. Eu disse que eu 3 elementos de apoio. O pessoal que está do meu escritório, que está aqui presente, não vai receber o material de apoio completo. Tá? Os senhores estão recebendo a leizinha, a lei 8666, e também o vademecum de licitações e contratos. Tá? Aí tem que ver com a organização dos senhores, se em alguns casos foi retirado algum desses elementos. Tá? Nem todos receberão o vademecum, né? Mas em função de negociações que ocorrem na hora da inscrição. Tá? Mas esse é um material didático
nós temos. Nós vamos começar, então, trabalhando com o artigo 87 da Lei de Licitações. De acordo com a minha programação, a gente deve encerrar esse trabalho mais cedo hoje. Amanhã, doutor Guilherme, não sei a hora que ele vai terminar. O que vai dar tempo também para fazer algumas perguntas fora do tema, se os senhores quiserem, também podem fazer fora do tema, mas aí eu peço que reserve a partir das 17 horas, quando a gente vai liberar o cumprimento desse programa, tá certo? Até lá a gente vai tentar se ater aqui ao nosso tema que estamos desenvolvendo. A Lei de Licitações, que completou 19 anos, né? A segunda lei em tempo de vigência no Brasil. A primeira foi o Código de Contabilidade Pública de 1922, que vigorou até 1967, né? Portanto foi a que vigorou mais tempo. Depois veio o Decreto-Lei 200 de 67, que teve 19 anos de vigência, e agora tem a 866, que passou de 19 anos de vigência, né? Dia 21 de junho ela passou de 19 anos de vigência. Então nós estamos com a segunda lei que mais vigorou no Brasil. Só que foi também a que menos vigorou. Né? Como assim? Porque ela teve medida provisória atuando sobre o texto no mínimo 6 por ano. Então a gente já foi a que mais vigorou, mas foi a que foi mais alterada também. Né? E agora com a RDC, Regime Diferenciado de Contratação para Obras da Copa, que vai ser estendido às obras do PAC, todas, né? Então o país, na verdade, vai dar menos importância ao 8666, até uma hora em que se vai construir uma lei mais moderna, né? Sem os problemas do RDC e da 866. Na parte punitiva, a questão continua semelhante, porque o artigo 87 foi estruturado a partir da contribuição do Congresso. O texto não saiu do Executivo desse modo. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Note que esse dispositivo, ele só vai atuar a partir da hora que se contrata. É a ideia do caput. Nós estendemos esse dispositivo às licitações por outro parágrafo, em outro artigo, tá certo? Cabe multa, cabe advertência, cabe ao licitante. Mas é uma extensão em outro dispositivo. O dispositivo nasceu para regular a relação contratual. A advertência, nós vamos estudar cada uma dessas penalidades no comecinho da tarde de hoje. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório no contrato. Então, a multa é uma das normas que precisam ser complementadas. Eu não posso focar só no edital, como tem muitos editais ainda. Multa, 15%. 15% como? Quando? De que tipo? Como é que vai ser recolhido? Então, multa precisa necessariamente de complementação, ou no instrumento convocatório, que é o edital, ou no contrato. Com frequência a pessoa me pergunta: escuta, como é que eu faço isso? Me dá uma ideia para eu redigir. Então, a gente acabou de redigir para o Estado do Maranhão um decreto, exatamente sobre esse assunto. Se os senhores precisarem, podem recorrer lá no portal, né? Natália, que trabalha conosco, né? Conhece o nosso portal. O portal fica no final da apostila, sempre está lá indicando o nosso portal. Aí a gente responde pergunta de graça. Tá? Pergunta, 3 linhas, 2 linhas é pergunta. Professor, examine o edital anexo, por favor, é parecer. Aí a gente tem direito de cobrar, tá certo? Pergunta, a gente responde. A gente tem um prazo para responder, inclusive eu estou segurando, né? Faz uma semana que eu não revejo, mas tem pergunta que é respondida na hora, porque ela bate numa pergunta já feita. Então, que bate numa pergunta já feita, eu já respondi na hora, não no dia seguinte, 2 dias depois. Tem algumas que levam um pouquinho mais de tempo. Então, se pedirem esse decreto, a partir da sanção da governadora Rosiane Sarney, ele vai ficar disponível no portal. Eu acho até que a minha previsão é que semana que vem já estivesse disponível no portal, tá? Que é a data que ela tinha assumido o compromisso de sancionar. Mas se não estiver lá, pode pedir. Lá a gente colocou, a partir de estudos que foram feitos no Acre, né? No Acre, eles fizeram um estudo muito bacana de dosimetria da pena. É uma coisa muito interessante. Quantos dias atrasou? Quais são as infrações cometidas no contrato? Então ele associou o tempo e a gravidade da infração para definir a multa. Né? Os outros editais que eu vejo por aí não fazem
esse circuito completo, o tempo e a gravidade, porque às vezes é só um dia, mas é uma parcela da obrigação extremamente relevante, e às vezes é uma semana, numa parcela que não tem relevância. Então cada uma das infrações foi colocada lá, e multa precisa de disciplinamento complementar ao 866B. Aí aqui nós vamos ter dois tipos de sanção. Nós, como disse, vamos estudar cada uma das sanções bem devagar. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Desde o começo, nós lemos esse dispositivo e entendemos o seguinte: essa penalidade é aplicada ao contratado e ela se dirige a ações futuras. Eu rompo, eu vou rescindir o contrato. Aqui ele está mandando rescindir o contrato? Não, não é elementar isso. E ao aplicar essa sanção, eu não estou rescindindo o contrato. Causas de rescisão do contrato estão no artigo 78. Eu rescindo o contrato com base no 78. Aqui é uma penalidade. E eu não consigo entender como é que o pessoal mistura tudo isso. Eu vou rescindir o contrato porque você está suspenso do jeito de licitar. Não, eu não vou rescindir o contrato porque você está suspenso do jeito de licitar. Eu vou rescindir o contrato porque houve uma infração ao artigo 78 ou até do 88. Tá? Pode ter esse outro dispositivo também, você vai estudar. Ok? Mas não se confunde, aqui é penalidade. Qual é o efeito da penalidade? Ele está suspenso de licitar, do direito dele de licitar. E esse direito de licitar é como o direito de participar de um concurso público. Só a lei pode restringir. Não pode vir uma portaria dizendo tem que ter no mínimo 23 anos e ser loiro dos olhos azuis. Não pode. Quem disciplina isso é a lei. A lei é que restringe o direito do cidadão de participar do Estado. A lei, somente a lei que pode restringir o direito do licitante de ser contratado. E o que ela faz? Ela suspende um direito. Suspende, qual é o prazo máximo? Prazo não superior a 2 anos. Ele podia ter escrito até 2 anos, mas colocou prazo não superior a 2 anos. A suspensão tem essa característica. Qual é o efeito dela? Não posso mais participar da licitação. Qual é o outro efeito dela? Eu já participei da licitação, mas não posso assinar o outro contrato. Ok? Esse pedaço aqui, impedimento de contratar, é para os que estão numa situação intermediária entre o momento que recebe a penalidade e o momento que vai assinar o contrato. Vamos imaginar que hoje, dia 28, a empresa, a Elo Consultoria foi suspensa, mas ela já ganhou uma licitação e vai assinar o contrato na próxima semana. Então a penalidade de impedir de participar da licitação não tem mais efeito, ela já participou, mas mesmo assim ela é alcançada no contrato, ela não firma novo contrato. Pense bem, se você compreender essa mecânica, você vai ajudar muito o país. Eu falei isso ao ministro Jorge Age, numa discussão que tivemos, coloquei para ele, toda vez que a CGU pune uma empresa e o judiciário anula a penalidade, nós brasileiros ficamos tristes. O senhor pode até imaginar que eu, como advogado, fico muito feliz, né? O cliente ganhou, mas só, ok? Mas no fundo a gente fica triste, porque o sistema está esgotando a penalidade. Nós estamos ajudando a plantar o sentimento de impunidade no país, por falta de competência de quem vai aplicar a penalidade. Falta de competência. Então, na hora de aplicar a penalidade, a gente está muito seguro. E temos que cumprir o dever de punir. Tá certo? É um dever punir, como é um dever elogiar. No Brasil não esquece, mas há um dever de elogiar também. Então, vamos lá. A próxima penalidade, nós vamos estudá-las bem devagar. É declaração de inidoneidade. Veja que aqui eu suspendo provisoriamente o direito. Aqui eu declaro inidôneo. O tempo, existe limitação de tempo? Existe.
Mas não é para suspender um direito. Você é declarado idôneo. É o tempo dos efeitos da declaração. É muito diferente do inciso 3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Nós vamos estudar bem devagar isso aqui. Qual é o prazo? Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Quais são os motivos determinantes da punição? Pode, num determinado caso concreto, isso ocorrer. Por exemplo, a minha empresa emprega menor com trabalho escravo. Enquanto eu continuar tendo criança lá em trabalho escravo, essa penalidade estará vigorando. E as pessoas às vezes dizem assim: no Brasil não tem penas perpétuas. Essa não é uma pena perpétua, essa é uma pena sujeita à condição, é diferente. Uma condição que está ao alcance da empresa resolver. Porque se não estiver ao alcance dela resolver, a penalidade seria perpétua. Mas vai estar ao alcance dela resolver. Veja só, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Ou, então eu posso ter um tempo maior ou menor do que esse. Pode ser que já tenha sido consumado. Eu encontrei uma declaração falsa da empresa. Tá? Enquanto perdurarem os motivos, não, já apresentou. Então, essa primeira parte do dispositivo não vai ter significado. No caso do trabalho escravo, continua. Ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Ora, veja só, se tem dois elementos definindo o tempo, enquanto perdurarem os motivos. Puxa, eu já apresentei a declaração falsa. Perdura os motivos? Não, acabou. Eu tenho um contrato, esse contrato eu vou ser punido. Ok, artigo 78 vai rescindir o contrato, eu vou ser punido, não posso mais contratar, não tem mais. Então tem o segundo elemento. Daí porque é absolutamente nula a penalidade que não indica a condição de reabilitação. Veja, você não fixa o segundo elemento que vai segurar o tempo. Qual é o tempo? E qual é a condição da reabilitação? Eu costumo dizer assim, uma das condições de reabilitação, eu uso brincando com as pessoas, dizendo assim, é como no exército chinês. Né? Você fuzila o sujeito, pega o preço da bala e manda a família pagar. Não dê educação do seu filho de acordo com o nosso regime. Não é assim que eles fazem? Ok? Cruel, mas é. A gente não faz isso. Olha, eu vejo o pessoal pagando, a administração pagando a publicação do ato. Quem tem que pagar é você, cara. Você vai me ressarcir do prejuízo da publicação também. Né? Vai me ressarcir de prejuízo da própria licitação. Minas Gerais tem um estudo. Cadê a jovem de Minas Gerais, doutora procuradora? Né? Tem um estudo lá da lotérica, não é isso? Tem um estudo colocando lá o preço de uma licitação. Vou chutar aqui, acho que é R$6.000. Tá? Vou chutar. Mas a Secretaria do Planejamento, dirigida pela competentíssima doutora Renata Vilhena, ela estudou isso e definiu um parâmetro de valor. Contratou, acho que foi a FGV, para estimar o tempo que se gasta, o salário que ganha em média o servidor, e criou um sistemazinho que dá o preço de uma licitação média no Estado. Olha, Minas Gerais. Secretaria do Planejamento, tem esse estudo lá. Minas tem coisas fantásticas. A gente está copiando o catálogo de material de Minas Gerais para levar para o Maranhão, no Código de Licitações e Contratos que a gente redigiu para o Estado. Agora, vamos falar agora por lei. Então, veja só. A ideia é, eu tenho que fixar condições de reabilitação. Mas eu tenho um problema. Olha, minha declaração falsa já se exauriu. A minha condição de reabilitação, eu coloquei lá, ressarcir a administração pelos prejuízos do processo licitatório, indenizar o valor da publicação, indenizar o valor dos fusíveis queimados, do computador que queimou, recolocar outro computador no lugar, ressarcir o prejuízo. Coloquei um monte de coisas. E o sujeito no dia seguinte chegou com um cheque, pagou, um abraço. Então o legislador se precave. Não consigo conjugar isso. Me deu nó aqui. O legislador
cuidou dessa matéria ao estabelecer o seguinte: na suspensão é até 2 anos e a declaração de idoneidade, 2 condições, e ele colocou: a reabilitação será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes diretos e indiretos. Tem diretos e indiretos, prejuízos resultantes diretos e indiretos, porque o dinheiro não é seu, é do contribuinte, é de todos nós. Resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Ok? Então, veja só, o que está aqui? Eu suspendo com declaração de idoneidade ou não? Era essa a ideia inicial. Só que com o passar do tempo, esse aqui ficou autônomo. O pessoal não suspende, porque ele fala assim, após o prazo aplicado com base no anterior. Então, o certo era suspender e declarar inidôneo. Mas a gente vai direto, declara inidôneo por 2 anos. Né? E coloca as condições de reabilitação. Compreenderam? Olha só, ao final, aqui, ó, é após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Então, o certo era suspender e declarar inidôneo. Hoje não tem mais essa conversa. Pode só declarar inidôneo pelo prazo de 2 anos, definindo as condições de reabilitação. Ok? Já é assim. Deram autonomia, inciso 4. Ele não tinha plena autonomia e os senhores estão vendo na redação que não tem autonomia. Ok? Bom, só um slide aqui. Vamos prosseguir. O parágrafo primeiro, ninguém aplica. Tá? E também não dá para a gente aplicar. Vamos ver? Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, é raríssimo. Ok? Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, normalmente não tem garantia. A garantia já venceu. Ele está sendo punido porque não apresentou a garantia. Não é? Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, ele perde a garantia. Perde. Responderá o contratado pela sua diferença, que será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela licitação ou cobradas judicialmente. Então, veja só, a configuração da multa era: eu desconto da garantia, você perde a garantia. Mas eu vou imaginar um serviço contínuo. O serviço contínuo quebra essa regra. Estou executando o serviço contínuo. Não limpou o banheiro direito. Advertência. Não limpou o banheiro direito. Multa. Eu desconto da garantia? Ninguém desconta. Porque se você descontar da garantia e ele perder essa garantia, o que vai acontecer? Você vai mandar ele entrar com outra garantia. Porque o contrato não pode ter continuidade sem garantia. Então ele perde aquela garantia, mas você vai obrigar ele a recolocar a garantia. Aí ele recoloca a garantia. É fácil isso. Agora, vou complicar. E se a garantia for em títulos da dívida pública? Você pega títulos da dívida pública, converte em dinheiro. Nem o governo consegue fazer isso, converter os títulos em dinheiro. Mas você, como uma mágica dentro do seu setor, você converte em dinheiro. E aí, terminou, descontou da garantia e manda ele completar a garantia. E ele traz novos títulos, tem toda aquela parafernália para avaliação e incorporação do título. Ninguém faz isso. Multa de desconto da próxima fatura. Obrigado, graças a Deus, até logo. E ele também fica feliz, porque dá muito trabalho para ele. Né? Na prática, ele desconta da fatura, a multa. Se for a última fatura, aí sim a gente vai para a garantia. A gente vai tomar a garantia. Veja que ele fala em perder a garantia. Ó, perder. Ele não fala em descontar. Né? Mas ele só existe a perda se a multa for superior. Então a gente tem que dizer assim: peraí um pouquinho, contratado não limpou o dinheiro do banheiro, ele perde a garantia. Não, ele só perde a garantia se o valor da multa for maior que a garantia. É claro, porque aí ele perde, mas aí você vai mandar ele repor. As sanções previstas nos incisos 1, advertência; 3, suspensão; 4, declaração de nulidade desse artigo, poderão ser aplicadas juntamente com o inciso 2. Perfeito, multa. Pode ser aplicada. Facultada a defesa prévia interessada no respectivo processo no prazo de 5 dias. Quando os senhores tiverem que redigir uma norma, não façam o que fez aqui. O prazo de defesa ficou no meio da palavra multa. Isso aqui é um dispositivo autônomo, não se faz isso. Né? No Código de Licitações e Contratos que a gente redigiu para o Maranhão, praticamente não tem nenhum dispositivo com mais de 3 linhas.
nenhum período sem o ponto no meio. Está lá, no final. Né? Então, está lá o ponto. 3 linhas. O sujeito, quando escreve um montão de coisas, como esse dispositivo aqui, a pessoa não entende bem a declaração de idoneidade. Por quê? Olha o tamanho do texto, ó. Cheio de intercalada no meio, de condicionante, subordinado. E aguenta isso? A sanção estabelecida no inciso 4, declaração de idoneidade, é da competência exclusiva. Isso quer dizer, mais ninguém pode ser, exceto essa pessoa. Essa competência exclui todas as outras personalidades do mundo jurídico. A sanção estabelecida no inciso 4 desse artigo é de competência exclusiva do ministro de Estado. Ok, ministro de Estado. Do secretário estadual ou municipal. Ok? Conforme o caso. Claro, dá para entender, conforme o caso. Conforme o caso é o quê? Quem é o contratante, não é lógico? Ok, quem é o contratante? Quem é o contratante? União Federal. A competência é quem? Aplicar essa penalidade? Ministro do Estado. É um contrato feito com o Distrito Federal. Secretaria de Turismo. Ok, quem é a competência? O secretário de Turismo. Se for o município, o secretário municipal. Muito lógico. Mas e se o município estiver aplicando recursos federais? A competência continua a mesma. É do contratante. Ok? Essa aqui é do contratante. A do regimento interno do TCU e da lei do TCU é do TCU. Se envolveu recursos federais, é do TCU. Ok? Então, nós vamos mais adiante cuidar de uma outra penalidade que tem o mesmo nome, declaração de idoneidade, que está na lei orgânica do TCU. E que quando eu redigia a prova de concurso, eu colocava isso para pegar todo mundo. Né? Explicar a declaração, o TCU pode aplicar a declaração de idoneidade por 5 anos, a pessoa caía, claro. A do TCU é por até 5 anos, essa é só 2. Né? Então são diferentes. A gente vai estudar isso. No respeito ao processo, o prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Vejam como ele complicou. O prazo vem aqui no meio, aqui tem outro prazo, não é um dispositivo específico tratando de prazo. Aqui diz o prazo de reabilitação e coloca que nesse caso, se chegar o ministro de declaração de idoneidade, só posso requerer reabilitação após 2 anos. Lá ele fala que a sanção é até 2 anos. Aqui ele já diz que a reabilitação só pode ser requerida após 2 anos. Então é mais um complicador que a gente tem. O que nós temos aqui? Um outro problema. O Rafael lá do Correio, né? Isso. Quem que aplica a penalidade? É o ministro das Comunicações? Ou é o presidente do Correio? O nosso colega do Tribunal de Justiça, cadê? Quem é mesmo do Tribunal de Justiça? Nós somos um colega do Tribunal de Justiça, né? Do Tribunal de Justiça. Tem o pessoal do TRT aqui também, né? O pessoal do TRT. Então, quem aplica no TRT? Né? O legislador não definiu. Mas a jurisprudência vem entendendo que é o maior titular do órgão. Titular maior do órgão. Né? Então, seria o presidente do Correio, seria o presidente do TRT. E onde é que vai estar colocado isso? Em regra própria do edital ou no regulamento. Porque a lei de licitações diz que ela terá regulamento próprio em cada uma dessas unidades. No judiciário, está lá no artigo 117. No legislativo, está lá no artigo 117. No Tribunal de Contas, está lá no artigo 117. Nas empresas públicas da economia mista, está lá no artigo 119. Então nós temos dispositivos que indicam a necessidade de uma regulamentação. Né? Se não se faz, se faz no edital normalmente. Né? Vamos avançar mais um pouquinho, só a título de início. Artigo 88 da mesma lei, que é o artigo seguinte, e que muita gente não aplica, e que serve muito bem para nós. As sanções previstas nos incisos 3 e 4, suspensão e declaração, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, tenham sofrido condenação definitiva
por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. Não é estar inadimplente. Não é isso. É cometer fraude fiscal. É uma outra coisa e a sentença transitou em julgado. Lei 10.520. É a lei do pregão. E no artigo 7º, ela dispõe sobre o tema. E numa redação de dar dó, nem professor primário escreve desse jeito. Ó o tamanhão do texto, olha. E olha as besteiras que o legislador escreveu aqui. Não dá para a gente acreditar que isso é coisa do nosso país. Não dá para acreditar. Quem está definindo o sujeito? Já começou mal. Quem convocar dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ok. Penalidade, eu estava no prazo de validade da minha proposta, entrei na licitação, achei que era brincadeira, ganhei a licitação e não compareci para assinar o contrato. Vou ser punido. O próximo é que a gente tem que rir. Você pode até ficar sério, mas dá vontade de rir. Deixar de entregar ou apresentar. Ué, se eu deixei de entregar ou eu apresentei, as duas condutas são punidas? Deixei de entregar o quê? Documentação falsa exigida para o certame. O edital dispõe, todos os licitantes deverão apresentar uma certidão falsa. E se você apresentar ou deixar de apresentar, vai ser punido. Isso está escrito aqui. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. Quando saiu isso, foi até o meu filho que viu, e eu fui lá, fui consultar o professor de português, eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Não, professor, isso mesmo. Eu disse, não, tem que ter uma outra interpretação que a gente possa salvar aqui. Então, o que aconteceu? No artigo 14 do decreto, eles resolveram esse problema. Né? Deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa. Né? Incrível, né? Inacreditável. E olha só, depois o pessoal reclama que o juiz libera, né? Porque tem bom advogado. Né? Mas olha isso aí. Ensejar o retardamento da execução do objeto. Olha só, a pessoa, o contratado tem uma conduta de tentar retardar a execução do objeto. Né? Ensejar o retardamento da execução do objeto. Não mantiver a proposta. Aqui é o sujeito que está dentro do prazo de validade, ele quer assinar o contrato, mas ele quer com outro valor. Não, doutor, na hora de fazer o lance lá, eu me enganei, ao invés de apertar o 9, eu apertei o 0. Né? Então, saiu errado o meu lance. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato. O que é falhar? Deixar de cumprir bem o contrato. Ou fraudar. Né? Eu pedi uma caneta e o sujeito entregou alguma coisa no lugar. Né? Não escreve. Né? Entregou um objeto lá que não é a caneta. Né? Falhar ou fraudar na execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo. Outra conduta. E isso acontece na sessão do pregão presencial. Por isso que a norma aqui agiu bem. O comportamento inidôneo durante a sessão pode acarretar essa penalidade. E aí, como é que a gente faz? A ata. É a ata que vai definir isso. Por isso, uma ata de pregão não deve ter a história de todo mundo assina aqui agora. Isso aqui não é democracia. A ata é minha, eu sou pregoeiro, alguém da equipe lavrou a ata e eu assino. E junto à lista de presentes. Eu não tenho que ficar discutindo a ata com ninguém. A ata é ata. Né? Ah, eu não concordo com o que você colocou aí. Então eu faço a sua ata. Eu faço a minha, você faz a sua. Cada um faz do jeito que quiser. Mas eu não posso ficar discutindo, porque é um instrumento de defesa. Agora, é lógico, você está se sentindo inseguro. O sujeito falou, não foi isso que eu coloquei. Eu tenho direito de recurso nessa fase. Sim. Não tenho, não está na lei. Tenho sim. Opa, nós vamos discutir. O pregoeiro indefere o pedido de registro. O pregoeiro indefere o pedido de recurso, vírgula, sob protesto do licitante. Quem trabalha no judiciário usa muito essa expressão, sob protesto, encerra o assunto. Não, o senhor pode ir para o judiciário, arguir, cerceamento de defesa. Ou cometer fraude fiscal. Isso aqui é muito difícil a gente apurar no processo.
ficará impedido de licitar e contratar, impedido de licitar e contratar. Então, é uma outra penalidade. Tem suspensão, declaração de nulidade e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Olha aqui, a penalidade é uma dessas esferas e é só impedimento. E será descredenciado no SICAF, no Sistema de Cadastramento de Fornecedores, que se refere o artigo tal, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas precisas editadas no contrato e das demais combinações legais. Então, essa é uma penalidade que tem um escopo diferente. Tem um escopo diferente. Vamos lá? Olha só. Voltando agora para essa compreensão. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas nós precisamos voltar um pouco agora. Perceba, a suspensão não diz aqui União, Estado, Distrito Federal ou município. Não diz. A suspensão fala o quê? Suspensão com a administração. A declaração de idoneidade não diz União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Fala o quê? Com a administração pública. Lá no finalzinho e aqui. Administração pública. Não é a mesma coisa. Para mim é. Mas o legislador tem o privilégio de dizer e conceituar termos. E ele fez isso. Peguem, por favor, a leizinha, a 8666, que o senhor está na mão, e localizem aí o artigo 6º, incisos 11 e 12. Aí eu vou pedir aqui para o doutor Rafael ler para nós. Doutor Rafael? O doutor Rafael vai ler para nós, então, no artigo 6º, que está na página 20. Isso aqui é interessante, né? Quando a gente pede para o advogado ler um inciso, ele lê o caput primeiro. Né? Se é engenheiro, não, ele lê só o inciso. Né? E aí, como é que eu não consigo entender essa lei, né? Porque faltou ler o caput, né? Então, essa birra com os engenheiros, todos os advogados temos, né? A gente começa na faculdade, né? Se você soubesse redigir, você teria feito curso de direito. E se você soubesse fazer conta, teria feito engenharia, né? Eles respondem para nós gentilmente, né? Então, o doutor Rafael, lê para nós, por gentileza, o 6º, incisos 11 e 12. Para fim dessa lei, considera-se, inciso 11, administração pública, a administração direta e indireta da União. Para um pouquinho aí, ó. Administração pública, ó. Inciso 4, tá vendo? Administração pública, por favor, continue. Administração pública, administração direta e indireta da União, dos Estados, do DF e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público e das funções para eles instituídas ou mantidas. 12º. Administração. Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Então, olha só. O doutor Rafael leu para nós o que o legislador colocou. Ele diz assim, para os fins desta lei, considera-se. Então, o legislador colocou um conceito em palavras que nós conhecemos. Mas ele disse, para os fins desta lei, o significado é esse. Quando colocou isso, significa, se eu declaro idôneo, abrange a administração pública, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Declarei idôneo, não contrata com mais ninguém do governo. Suspenso, órgão que atua, contratante. Em alguns casos surge um problema. Secretaria de Turismo suspendeu o sujeito. Ele pode contratar com a Secretaria da Fazenda? Em princípio poderia, porque é outro órgão. Mas tem uma dificuldade, que no Distrito Federal tem uma central de licitação. As licitações são descentralizadas. Então eu posso considerar que é todo o Distrito Federal, em alguns casos. Até porque fica difícil você dizer assim, ele está declarado idôneo no Ministério do Planejamento, mas não no Ministério suspenso no Ministério da Fazenda e não no outro ministério. É difícil sustentar isso. Mas pelo texto da lei, eu recomendaria cautela. Okay? Ele pode chegar a ser contratado
por outras secretarias, mesmo estando suspenso com a Secretaria do Turismo. Ok? Porque é literalidade. O TCU, o Tribunal de Contas da União, tem entendimento idêntico a esse. Idêntico ao que nós colocamos da literalidade da norma. Tem só uma decisão em sentido contrário do ministro Walter Alencar em relação à Infraero, né? Foi do ano passado. Só uma em sentido contrário. O Superior Tribunal de Justiça, que tem a palavra final de interpretação de lei, diz: administração e administração pública são sinônimos. Suspenso aqui, não contrata com mais ninguém. Impedimento do pregão. Modalidade de licitação foi o pregão. União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Declaração de idoneidade. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Suspensão no órgão que fez a licitação e contratou. Ok? Essa é a interpretação mais segura. Você pode estender a interpretação? Pode. O STJ tem que você pode estender. Tá? Tem posições, porém, divergentes. Tá certo? Nós já vimos aqui, agora passando adiante. Quando é que eu posso aplicar as regras da 8666? Na modalidade de pregão. Eu só chego à lei de licitações pelo artigo 9º. Tá certo? Eu vejo com frequência, até nas perguntas que o pessoal fala assim: professor, eu posso usar o 48 parágrafo 3º da 8666 no pregão? Você pode, se você aceitar o artigo 9º da lei do pregão, primeiro. Certo? O que o artigo 9º diz? Aplicam-se subsidiariamente. A expressão subsidiariamente significa a interpretação que gerou uma lacuna e uma norma que tem a adoção dos mesmos princípios, que é compatível. Porque lacuna, ausência de resposta na lei, você vai achar o tempo todo. A lei é propositadamente genérica. Então, se na lei do pregão há uma omissão, não regulou o assunto, eu posso aplicar o 8666? Depende. Depende do quê? Da norma que eu vou importar da lei de licitações ser compatível com a lei do pregão. Por exemplo, a ata deve ser assinada por todos os licitantes presentes e as propostas rubricadas por todos os licitantes. Isso é compatível com o pregão? Não é. O pregão é rápido. O pregão não é para ter essa burocracia. Eu estou pedindo o balanço patrimonial. Para quê? É uma compra feita por pregão, não faça isso. A lei do pregão diz que você pode reduzir as exigências de habilitação para ficar mais rápido. E se você pedir balanço patrimonial, você tem que colocar um contador na equipe de apoio ou requisitar um contador para examinar. Pedir o balanço patrimonial, quem é que faz a análise desse documento? Competência privativa de contador. Não é advogado que sabe somar, não é isso não. É só somar a coluna tal para encontrar o índice de liquidez geral. Não é isso. Tem que fazer análise do documento. Ok? É compatível com o pregão? Não é. O pregão tem que enxugar. Agora, ao tema que nos interessa. Eu posso utilizar as regras de punição da 8666? Depende. Você não vai poder agravar a penalidade. Qual é a penalidade que tem no 8666 mais grave que o impedimento previsto no artigo 7? Só uma, a declaração de inidoneidade, que no pregão é ou União, Estados, Distrito Federal ou municípios. E que na 8666 a declaração de inidoneidade é e União, Estados, Distrito Federal e municípios. Percebam? Então, como na 8666 só tem uma penalidade mais severa, eu não posso declarar inidôneo quem participa de pregão. Mas as outras eu posso. Porque ele vai dar graças a Deus. Ao invés de me declarar impedido de licitar e contratar, eu fui suspenso de licitar e contratar. Só naquele órgão. Pode, pode. Um montão de gente faz isso. Eu posso só multar? Pode. A própria lei prevê no artigo 7º multa. Mas eu posso aplicar advertência? Pode. Compreenda. Penalidades menores podem ser aplicadas, maiores não.
No direito penal, é a penalidade estritamente definida. Na lei de licitações, porque ela vem do berço do direito administrativo, nós flexibilizamos a regra para comportar uma interpretação até mais benévola. Artigo 90. Tem determinadas situações que, se os senhores colocam como pressuposto da penalidade, também é crime. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Esse é um crime que não precisa do resultado da licitação. Eu não preciso ter a adjudicação. Eu tive a intenção. Basta isso. Eu me associei com outras pessoas com a intenção de frustrar ou fraudar. Aquele episódio que é conhecido de todo mundo que faz licitação, do licitante que foi lá, com 2 em conluio, entregou as propostas e prendeu os outros licitantes no elevador. Ok, isso é típico, caso crônico, de aplicação da tentativa de frustrar o caráter competitivo. O judiciário tem entendido, e aí tem jurisprudência na postura dos senhores, que basta o conluio, mas é necessário conluio. Veja só a seguinte situação: eu sou empresário, meu filho abre uma empresa, minha filha abre outra empresa, tem uma licitação, pai, tem uma licitação, papai, tem uma licitação, ok, vamos nos inscrever, vamos. Isso é conluio? Não é. Mas são os 3 da mesma família, mas não é conluio. Já vocês também devem conhecer esses episódios em que entram pessoas da mesma família que se odeiam e vão para a licitação e fazem lança um querendo acabar com o outro. Porque isso não é necessariamente. Bom, conluio. Eu tenho encontrado algumas situações, por exemplo, que já ensejaram penalidades graves, que é até crime. Por exemplo, em Curitiba, compra de veículos, as 3 propostas vieram com os mesmos erros de português. Eu podia dizer que os 3 escreventes estudaram com a mesma professora. Pessoal, exceção com 4 S's, nunca mais esqueçam isso. Aprenderam errado. Mas não foi. E talvez os senhores me presumam ingênuo. Mas olha só a resposta que eles deram. Nós somos concessionária de veículo. Nós não participamos de licitação normalmente. E quando a gente vai participar, aqui em Curitiba tem um despachante que prepara a documentação para a gente. E, por coincidência, nós 3 contratamos o mesmo. O cara é o cara. Eu até acredito que isso é possível acontecer. Porque a burocracia do Estado para você participar de uma licitação é que eles estão do outro lado do balcão, a gente não percebe. Mas é muito grande. É muito grande. Eu me recordo quando eu comecei, há 3 décadas atrás, a dar aula, e aí comecei a ser mandado por órgão público, curso aberto, curso fechado e tal. E eu tive que contratar um contador para cuidar da minha contabilidade. Eu, como pessoa física, nota de empenho em nome da pessoa física, diretamente. Tive que contratar um contador, pagar um salário mínimo para ele por mês. Eles cobram um salário mínimo médio ou meio salário mínimo na situação, para ele organizar toda a documentação, preparar a documentação e levar. Imagine se Marcelo Justo tivesse contratado o mesmo contador. Tipo, ter sido declarado idôneo. Então, tem que tomar esses cuidados. O TCU não aceitou essa resposta e declarou as empresas idôneas, as 3. Mais fácil na licitação é você dizer, olha, eu estou vendo aqui que tem sócio comum aqui, veja quem é que vai participar. Qual dos 13 Jacobia vai participar? Não pode ser esse negócio. Não, mas eu estou concordando com essa. Ou então eu entrei para licitar para o item 1. Tá certo? A outra empresa da minha família está só no item 2. Não tem conluio. Pode até ter o mesmo representante na sala de lance. Eu escolho um representante, tu escolhe o mesmo representante. No item 1 ele faz os lances, no item 2 ele faz os lances. Não, Deus me pensa.
Pensei assim, declarar inidôneo aparentemente parece ser uma penalidade mais grave. Mas acontece o seguinte, na hora que fizer a reabilitação, ela pode ser feita em 1 mês apenas, aí declarou inidôneo, em seguida ela pode apresentar aquela reabilitação e volta à situação normal. E quando declara, quando suspensa, é até 2 anos. Declarou 1 ano, antes desse prazo não pode. Dá a impressão que essa penalidade ela é mais... Isso. Então, olha só. Então, eu não fui claro, deixa eu explicar isso aqui de novo. Olha só. Não fui claro. Tem toda a razão. Olha só. Vamos voltar aqui. É importante de compreender bem esse dispositivo. E o Paulo aqui está ajudando a gente a voltar. Olha só. Suspensão e declaração de idoneidade. Quais são os 2 tempos aqui assinalados? As 2 condições assinaladas. Condição. Ok? Eu estou declarando idôneo. Qual é a condição para eu deixar de ser idôneo? 2. Enquanto perdurarem os motivos. Então, o Paulo já colocou, só 1 mês. O motivo foi só 1 mês. Tá? Demiti todos os que estavam trabalho escravo. Eu não paguei a rescisão, mas demiti. Acabou o motivo. Ou então, a minha reabilitação. Agora, quando ele vai para a reabilitação, ele coloca uma outra condição. Ó. A reabilitação seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedido sempre que o ressarcir pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção. Então, qual é a ideia? Eu declaro-me idôneo por 2 anos e passou 2 anos, eu não voltei a ficar idôneo. Eu tenho que cumprir as condições. Ressarciu? Sim. Nessa outra, basta o decurso de tempo. 2 anos. Vamos imaginar que a polícia me declarou suspenso por 2 anos. Espero os 2 anos passando. Não foi tão grave assim. É só na polícia militar. Na declaração de idoneidade, até 2 anos, mas enquanto perdurarem os motivos e não é aqui, desculpa. Esse outro aqui. Ou até que seja promovida a reabilitação. Então vamos imaginar, foi declarado idôneo. E vamos imaginar que o Paulo foi bem severo lá, com os 2 anos. Cometeu uma falta grave. Jacobi, durante 2 anos, não foi o pé aqui. Tá bom. Condições de reabilitação. Fazer isso. Tá bom. Passou os 2 anos. Paulo, já passou os 2 anos. O senhor já cumpriu as condições de reabilitação? Não. O senhor continua idôneo. Mas já passou 2 anos. Não, senhor, isso não interessa. Porque tem 2 condicionantes. Olha, Paulo, já passou os 2 anos. Espera aí um pouquinho, Jacob. Você continua empregando menor em trabalho escravo? Continuo. Continua enquanto perdurarem os motivos. Jacobi, você tirou aquela placa que tinha lá na porta. Não confie na polícia. Bem na porta da minha empresa. Aquilo é uma condição para você. Enquanto perdurarem os motivos. Como é que você está contratando com o governo e fazendo uma campanha depreciativa dessas? Pode roubar à vontade que a polícia não faz nada. Pô, caramba, isso ofende o que as instituições estabelecidas. Era uma das minhas condições, enquanto perdurarem esses motivos. Então, veja, é mais severa. Agora, pode acontecer, e aí o Paulo tem razão. Eu nunca vi acontecer. Eu ser declarado idôneo por 1 mês. Ou 2 meses, 6 meses, vamos falar, 6 meses eu já vi. 1 mês não, mas 6 meses eu já vi. E a condição de reabilitação ser rapidinha. Uma coisa simples para fazer. Okay. Ou não colocar na condição de reabilitação. Se não colocar na condição de reabilitação, eu entendo que não há necessidade de reabilitação. Por isso, a gente tem que colocar as condições de reabilitação. Porque ela funciona dos 2 lados. A primeira, pode ser já nulidade do ato por ausência de condição de reabilitação. Pode ser já nulidade. Ou ainda, eu posso dizer que não existem. Você foi bonzinho, não tem condição de reabilitação. Basta o tempo, com o tempo eu me reabilito. Certo? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Pode existir uma determinada situação em que, por exemplo, o Francisco aqui, suspenso, fique mais tempo do que eu declarado idôneo. Isso pode acontecer. Em função da dosimetria. Porque aplicar a penalidade, nós vamos ver, não é um cálculo matemático. Certo? Suspenso, todo mundo dá 2 anos. Não é 2 anos, por quê? Porque eu tenho atenuantes
E agravantes. O meu prazo máximo é 2 anos, é a penalidade máxima. Eu posso fazer 1 ano, 4 meses, 1 ano, 3 meses. Melhorou agora a explicação, né? Melhorou, acho que agora ficou melhor. Olha só. Mas não entendeu? Pergunta, a gente volta para explicar direitinho. Olha só. Frustrar e fraudar, tá? Frustrar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente. O caráter competitivo do procedimento licitatório. Teve um caso também interessante que eu trabalhei, muito curioso. Para executar o contrato, precisava de 2 equipamentos. No Brasil, tinha uma empresa que tinha 1 equipamento e tinha uma outra empresa que tinha 1 equipamento. Mas para executar aquele contrato, precisava de 2 equipamentos. Eles foram a cartório antes da licitação e disseram assim: se você ganhar a licitação, eu alugo o meu equipamento para você pelo prazo de 1 ano, até você comprar outro. Leva mais ou menos de 6 meses a 1 ano a encomenda desse equipamento. Eu empresto para o Milton, alugo para ele por 1 ano. Em compensação, se eu ganhar a licitação, você me aluga seu equipamento por 1 ano. Só que eu não confio nele, ele é o concorrente. O que nós dois fizemos? Levamos a cartório o documento. O que descobriram? Descobriram o documento do cartório. E entenderam que era conluio. Eu entendi que não é conluio. Se está condicionando você ganhar ou eu ganhar, nós vamos brigar. Não é verdade? Nós vamos brigar na licitação. Agora, se tivesse dito, olha, eu vou entrar e depois eu alugo o caminhão para você, ou o equipamento para você, não é caminhão, eu alugo o equipamento para você, mostrava que eu já sabia que ele ia ganhar. Mas nesse condicional, um pré-contrato condicional, eu não vejo como. Discordo assim, veementemente dessa ideia. Sim, agora teve uma interessante do Ministério Público, uma atuação de um promotor aqui que eu disse, olha, o problema de ir acusar alguém é que você tem que conhecer muito bem a matéria. Olha a acusação que ele fez a todos os licitantes. A todos. Primeira coisa, houve conluio. Como é que eu sei que houve conluio? Porque é impossível que todos apresentem a proposta com os mesmos itens na mesma ordem. Na licitação. Todos começaram lá. Fundação, superestrutura, papapá. Todos na mesma ordem. As propostas. E mais, também é impossível que exista num conjunto de propostas, 3 propostas que têm os mesmos percentuais em todos os itens. Isso é impossível. Claro que é possível, doutor. Claro que é possível. Eles copiaram a planilha que estava anexo ao edital na mesma ordem e só preencheram os valores diferentes. E o que aconteceu? 2 ou 3 empresas preguiçosas pegaram o preço estimado da administração, põe menos 2%, põe mais 4%, põe mais... Então, por isso que o percentual ficou igual entre as 3 propostas. Mas tinha muitas outras propostas. E ele disse que todos estavam no conluio porque tinham que copiar. Copiar a planilha de custos. O sujeito não sabe que o governo oferece anexo ao edital uma planilha de custos. Imagina. E acusou as empresas, está aí. Não, um processo rolando. Conluio, tem entrevista. Né? Pelo amor de Deus, não pode negócio desses, né? Artigo 92. Então, cuidado com o pessoal que está conluio. Cuidado. Porque tem situações que não são conluio e o sujeito anula depois e volta rindo para você. Tá? Artigo 92. É um artigo interessantíssimo, é um dos meus artigos preferidos da lei de licitações, porque ele freia a ideia básica de ganhar a licitação e ficar amigo do gestor público, convidar para ser padrinho das crianças, tomar chopp, aquelas coisas, né? Convidar para festa de casamento, né? Então ele freia um pouco isso, mas ao mesmo tempo pratica a justiça, porque diz que a gente tem que pagar o contratado numa ordem, como se fosse uma ordem de precatório, tá certo? Impõe uma severa ordem de pagamento. Diz o artigo, admitir possibilitar da causa a qualquer vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. Infelizmente, ele colocou a segunda conduta junto com a primeira. O que é isso?
Esse é o crime de modificar o contrato sem amparo em lei, no edital e no contrato. Teve um tempo aqui que uma estatal em Brasília, uma estatal federal, fez uma reunião de diretoria, para vocês ficarem pasmos, e deliberou o seguinte: não serão aceitos pedidos de reequilíbrio de contrato. Ponto. E a Constituição fica como, meu Deus do céu? Aí, por acaso, veio uma pessoa dessa estatal falar comigo e disse: olha, Jacobi, eu vou pegar o processo olhar, então a gente não pode dar reequilíbrio porque tem uma deliberação de tudo. Eu disse: meu Deus, não faça isso. Não ateste publicamente a sua ignorância, tranque ela dentro do seu roupeiro, não faça um negócio desses. Você pode colocar critérios, olha que bacana, critérios. Por exemplo, eu estou defendendo agora um processo em que a variação do dólar, um produto importado, não totalmente importado, mas que sofreu forte variação do dólar, a gente está entendendo que nós estamos sustentando uma tese, como critério, de que só justifica, até o Correio aplica essa tese, que só se justifica reequilíbrio nesse caso pelo que exceder da previsão do Banco Central da variação do dólar. Se o Banco Central, a instituição oficial do Brasil, independente, diz que o dólar vai chegar ao final do ano a R$4 e chegar a 15, R$9 é reequilíbrio, em tese é reequilíbrio, que eu ainda vou negociar. O Correio já fez isso, né? Embora tenha dado problema no TCU, nós entendemos ter que fazer um prognóstico que isso deve ser aceito, mas basicamente uma ideia de criar critérios para reequilíbrio. Isso é bacana, né? Como é que se faz o reequilíbrio? Eu tenho um pequeno artigo em que a gente propõe, tem que apresentar requerimento, tem que apresentar planilha, tem que ter isso, tem que ter isso. A gente propõe os critérios. Você propõe o critério é uma coisa, dizer que não vai dar é outra. Né? Não pode. Ou ainda, a segunda parte mais bacana, né? Ou ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Ora, quando é que uma fatura é exigível? Quando o gestor do contrato, o fiscal do contrato, coloca atesto da execução do serviço. Quando ele coloca a data 28/6, ele está consagrando uma ordem cronológica de pagamento. Nenhuma fatura atestada do dia 27 para trás pode ser paga depois desta. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma fatura atestada após 28/6 pode ser paga antes dessa. Ah, mas isso se aplica a tudo? Pelo artigo 5º. Senhores vão dar uma olhadinha no artigo 5º, puxa um tracinho aqui, artigo 5º. Ele fala que essa ordem não é por dotação orçamentária, é por fonte de recurso. Fonte 00, fonte 100, ok? Fonte de recurso, recursos próprios, recursos de convênio, é por fonte de recurso. Não vem com aquela história, não tem dotação para pagar. Se não tem dotação para pagar, não pode ter contratado. Né? Nós estamos no afã de criar instrumentos efetivos de combate à corrupção. A gente está propondo o pagamento em conta vinculada. No Código de Licitações e Contratos Marinheiros, a gente lançou essa ideia do governo da garantia de pagamento ao licitante. Empreendimentos grandes, né? O governo depositaria o dinheiro em conta vinculada. O rendimento seria do governo e a liberação pelo fiscal do contrato. Não voltaria mais nem em cima no gestor, nos agentes políticos. Aqui a norma acrescenta, observar a disposição do artigo 121, mas é uma disposição transitória que já perde a eficácia, não se preocupe com isso não, tá bom? Então tem duas regrinhas aqui importantes. Detenção de 2 a 4 anos e multa, que você não vai para a cadeia por causa disso, você é réu primário de bons antecedentes, com emprego fixo, servidor público, você não vai pagar uma cesta básica para a comunidade e fica por isso mesmo. Né? E ensina a lesa pena ao contratado. Por isso, o contratado começa com aquela choradeira toda. Olha, eu tenho direito a isso. Peraí, não tem, está aqui na lei. Não, eu tenho. Ó. Então, deixa eu ler o artigo 92 e o parágrafo 1. Né? Ensina a mesa pena ao contratado. Né? Artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório. Aqui em Brasília, no Ministério, fazendo licitação de eventos, uma senhora dona de uma empresa de eventos faz o lance dela e os outros começam a arremessar objetos, papel, lápis em cima da mulher, xingar essa senhora. O pregoeiro não manteve a ordem no recinto. Né? É crime, ó, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer. E impedir e perturbar também é crime.
Claro que a gente não vai ficar jogando o código penal, né? A gente registra aqui, convida a se retirar, nada de ficar toda hora querendo criar problema com atividade, com denúncia-crime, porque esse é um crime de competência da Polícia Civil ou da Polícia Federal, e eles não têm um procedimento específico para tratar e receber o servidor público que denuncia. Como você é vítima, você é o último a ser ouvido, né? E vai passar o dia inteiro lá na delegacia. Também é crime afastar ou procurar afastar, aqui tem um erro na apostila, afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou favorecimento de vantagem de qualquer tipo. Também está aqui colocado. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de estar em razão de vantagem oferecida. Quando é o caso de vantagem, aqui pode também ser o quê? Pode ser, como a norma coloca, grave ameaça. Esse aqui é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu costumo brincar ao dizer isso, por quê? Porque o artigo 96, ele coloca algumas das condutas que têm ocorrência frequente como crime. Fraudar em prejuízo da fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou de mercadorias ou contrato dela decorrente, elevando arbitrariamente os preços. O que é elevar arbitrariamente os preços? Meu preço é 50. Para negociar com você, eu vou cobrar 500. Elevei arbitrariamente. Se outra pessoa chegar, eu volto a cobrar 50. Mas aí tem uma questão importante. Por exemplo, órgãos que são mal pagadores. Você coloca sempre o risco do pagamento no preço do produto. Não é verdade? Então, por exemplo, conservação e limpeza do Distrito Federal tem todos os motivos para ser muito mais caro que nos outros estados. Por quê? O Distrito Federal é um mal pagador nessa área. E pior, teve ano que deu calote. Tem empresa que, o ano de 2008, se não me engano, ninguém recebeu 2 meses. Nenhuma das empresas recebeu 2 meses. Ponto. Nossa, uma mudança de governo teve no passado aí, também ficou um passivo muito grande. Claro que vamos participar da licitação, vamos comprar mais caro do que outro órgão que paga bem. Banco do Brasil paga bem. Ok? Paga a fatura em 10 dias. Prestou 10 dias. Está recebendo. Então, isso tudo interfere nas condições de pagamento. Interfere muito. A lei de licitações tem um dispositivo que isenta de responsabilidade em parte, porque ela admite que o preço pode ser diferente no âmbito da administração pública. É o artigo 15, se você quiser tomar nota, depois dá uma lida nesse dispositivo, que é muito interessante. Artigo 15, inciso 5 da Lei 8666. Volte e meia aparece por aí jornalista, órgãos de acusação, Tribunal de Contas, Ministério Público, dizendo o seguinte: olha, o preço de mercado desse produto é 50, por que você comprou por 80? Preço de mercado, onde é que o senhor tirou o preço de mercado? O preço de mercado a gente tira no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Preço do governo é diferente da iniciativa privada. Pode ser maior ou menor. Teve registro de preço que era menor, de computador. Menor. Se é analógico, quero comprar isso. Não tem. Esse preço eu não faço. Mas o senhor está vendendo para o governo. Para o governo eu estou vendendo. Porque é uma grande quantidade de computadores. Então, veja só. O nosso referencial de preços não pode ser o preço de mercado. Por isso, cuidado quando você tomar conhecimento de uma acusação dessa ordem. Porque pelo artigo 15, inciso 5, há um preço diferente para o governo mesmo. E enquanto o nosso governo continuar pagando mal, tem que ter mesmo um preço diferente para o governo, lamentavelmente. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Tem uma grande empresa de varejo no Brasil que está respondendo um processo, acho que é do IBAMA, porque vendeu uma lancha utilizada, reusada e como se fosse nova. E foi um caso, eu não sei se foi o IBAMA, isso aqui aconteceu em Curitiba, em Paranaguá, que essa lancha foi colocada à venda como nova. Entregando uma mercadoria por outra. A história das nossas canetas que não escrevem. Alterando substância, qualidade ou quantidade de mercadoria fornecida. É para o governo, então tira. Faz cartucho de tinta com menos tinta. Tem norma do Inmetro sobre isso, quando tem que ter, Tornando por qualquer modo injustamente
mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Ok? Ele achou um artifício para cobrar mais caro da administração, injustamente. Tá? Então, repare, algumas ações em que você vai dizer o licitante fez isso, o contratado fez isso, cuidado, que dependendo da caracterização que você faz, você é obrigado a noticiar como crime. Compreenderam? Ou, se você se omitir, também poderá ser considerado omissão de denunciação à conduta criminosa. Bom, essa aqui foi uma norma que, quando saiu, a gente vê que Adenauer, né, tinha razão quando colocou assim uma ideia fundamental. E ele reclama ao Criador e diz assim: meu Deus, se você limitou a inteligência humana, por que também não limitou a estupidez humana? Esse aqui é um exemplo clássico disso, né? É inacreditável que um país baixe uma norma nesse sentido. E não foi culpa do Ministério, não. Mandaram ele baixar essa norma. Acredita nisso? Então teve dois com esse adjetivo muito merecido recebendo aqui. Tornar obrigatória a apresentação da declaração de elaboração independente da proposta. Acredita? Você tem que apresentar na licitação uma declaração de elaboração independente de proposta, constando o anexo da sessão normativa em procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos, instantes, integrando o sistema de serviços gerais SISC. Parágrafo 1º. Deverá constar dos instrumentos convocatórios e modalidades de seleção tradicionais do pregão, em sua forma presencial, a obrigatoriedade do licitante apresentar a declaração de elaboração independente da proposta no momento da abertura da sessão. Deverá constar do instrumento convocatório e modalidade licitatória pregão, em sua forma eletrônica, a obrigatoriedade do licitante apresentar declaração no momento da habilitação, enquanto o sistema informatizado não disponibilizar a referida declaração de instância no momento da abertura da sessão pública. Acredita nisso? Para quê? A pessoa que recomendou ao Ministério fazer isso. Isso é para evitar o conluio. Caramba, se eles já se reuniram e fizeram o conluio, por que eles vão deixar de preencher a declaração? Eles já fizeram coisa muito mais grave, não foi? Que é o conluio. Não, resolvemos o problema de conluio. Ele apresenta uma declaração que fez independente a proposta. Depois o pessoal pergunta assim: mas por que o curso é divertido? Não dá vontade de você rir? Sinceramente, não dá vontade de rir. Casos, não é? A gente só não ri porque é um documento que possa ser obrigatório. É mais um que, se ele esquecer, gera inabilitação. É por causa disso que eles não riem. Pô, caramba, tem mais um documento aqui. Conseguiram criar mais um documento. Certidão negativa de débitos trabalhistas. E onde é que tem os fiscais do trabalho? Onde é que estão os fiscais do INSS? Desculpa, eles têm que estar em algum lugar. Porque a comissão de licitação virou fiscal para tudo, né? Claro que a gente não quer declarar, contratar com quem é idôneo, é verdade. Mas não é isso que está na lei do Brasil. O Código Tributário Nacional diz: você só pode exigir regularidade com os tributos que incidem na atividade que você contrata. Eu estou vendendo um computador e tem 40 reclamações trabalhistas contra mim, você não tem nada a ver com isso. Desculpa, mas com o meu computador eu só faço revenda, acabou. Né? Mas mudou, né? Está no Código Tributário Nacional, que é a lei complementar, manda mais que as outras leis, inclusive que é 8666. E a gente começa a perder tempo com essas coisas, o custo do Brasil. Né? Casos mais comuns de fraude em pregão: possibilidade de um mesmo licitante participar com mais de um computador no pregão eletrônico. Né? Isso aqui está sendo barrado agora por decisão do TCU. Então, estão criando ferramentas para impedir que o licitante tenha 2, 3, 4 computadores fazendo lance. Claro que ele tem que fazer um backup, ele tem que ter um sistema alternativo que, se der problema num computador, ele pode perder uma grande licitação. Então ele pode ter o sistema, mas tem que estar conectado só um de cada vez. Tá? Uso de robô lançador capaz de fazer vários lances, superando desse modo os licitantes que utilizam apenas a agilidade humana. Não acredito que essa tenha sido uma boa solução. O texto diz o seguinte: olha,
crie um sistema que impeça o uso do robô. O que é um robô? É um software que você instala no seu computador, ele lê o último lance dado e você programa. Diz assim, todo lance que for dado, eu quero reduzir em R$3, R$5. Então ele tem a capacidade de verificar qual lance e, numa velocidade extraordinária, gerar R$3 menor. Ok? Só que esse software, cada um inventou um. Né? Então já aconteceu de licitante não conseguir travar, porque ele fez 3 menor, aí o robô leu 3, era R$100. Ele lançou 97. Só que o computador, o robô leu 97, ele lançou 94, lançou 91, lançou 88, ok? E o sujeito não conseguiu parar o robôzinho dele. Aí depois ele chegou, olha, eu tive um problema na hora do lance. Como que o senhor teve problema? O senhor fez 30 lances, né? O senhor está dizendo que desde o 30º, é tudo inexequível. Como é que o senhor fez mais 29 depois desse, né? Então, naquela época, nós achávamos que era criminoso usar robô. Aconteceu entender que é irregular. Meu modo de ver é igual a de uma das cabeças mais inteligentes que tem lá no Ministério do Planejamento. Não sei se ainda está lá hoje em dia, Carlos Henrique. O que ele propôs? A gente faz o robô e coloca para todo mundo usar. Pronto. Acabou. Geramos isonomia de novo. E o robô vem com uma ferramenta. Olha, você não pode dar lance em cima do seu próprio lance e qualquer um que dê lance você baixa tanto. Aí a gente entraria na era da informática mesmo. Você vê, o sujeito tem a cabeça, pensou nisso na hora de dizer assim, disponibilizar o robô. Pensou, não disponibilizar, não, deixa eu não criar o seu. Aí o terceiro foi, olha, descobrimos que tem gente usando o robô, o Ministério do Planejamento impeça isso. Como é que eles impediram? Eles não podem saber quem fez o lance, se tem um sujeito digitando ou se tem uma máquina disparando. Então eles criaram um tempo para aceitação, que eu acho que é de 8 segundos. Tá? Ele não aceita 2 lances seu com intervalo menor do que esse tempo. Tá? Não sei se isso está certo. Tá? Aí tem um sujeito que é mais devagar, do que mais depressa. Certo? Bom, então as pessoas sempre perguntam nossa opinião sobre isso. Aqui tem mais no computador, eu não vejo problema. Aqui não vejo problema. Recursos de tecnologia da informação. Eu vejo o problema sim, você fazer um sorteio e dizer que é o primeiro lance que chega. Então não tem sorteio, tá? O uso da intranet do órgão enquanto os demais listantes utilizam a internet. Esse foi um caso que aconteceu com um cliente nosso. Ele veio nos procurar. Professor, tem uma fraude muito grande para falar dessa estatal. O que aconteceu? Ele disse, olha, como tinha que entregar o documento, se fosse vencedor da licitação, eles davam pouco tempo, acho que era 1 hora só, e a gente ficou com medo de problema de engarrafamento. O que foi que eu fiz? Peguei toda a documentação de habilitação, que era necessária para apresentar, né, depois da fase de proposta, peguei um empregado meu, né, e mandei para o órgão. E ele ficou lá, na portaria, esperando. Eu disse, sobe. Tá? Só que meu sócio chegou de viagem, preparou a documentação do escritório, não sabia disso. Preparou a documentação do escritório, foi e entrou. E conforme ele entrou, está lá o pregoeiro, do lado do pregoeiro na intranet, o outro licitante, nosso concorrente, fazendo lance na intranet. Por isso é que a cada lance que a gente fazia, ele conseguia dar 17 lances, porque o nosso tinha que passar pelo firewall, que demorava para entrar na máquina. Tá? E ele estava do lado do pregoeiro. Isso é uma acusação gravíssima. Então, eu quero que o senhor faça uma petição, mandado de segurança. Espera um pouquinho. Vamos devagar. Eu não vou declarar isso no processo, eu tenho a minha reputação. Agora, se o senhor fizer a declaração e eu junto ao processo com firma reconhecida sua, fazendo a acusação, tudo bem. Não, professor, eu vou fazer mais do que isso. Vai ser o meu sócio, eu e o empregado que está lá. Porque na hora que isso aconteceu, ele chamou o empregado, tinha um vidro, né? Eles não viram o que a gente estava vendo, chamou o empregado, viu e entrou na sala. E falamos para ele, nós vimos que estava no intranet. Né? Então, uma situação bastante complicada. Isso aqui é uma fraude que realmente coloca extrema vantagem sobre os outros. Né? Vamos usar a internet. Combinação de lances identificados entre licitantes cartelizados pelo prévio acerto das finais dos valores da cotação, fazendo com que o cartel identifique a existência ou inexistência de licitantes participarem do cartel. Por exemplo, né, era muito comum uma empresa de telefonia no Brasil que só fazia um lance terminado com os 2 centavos que identificavam ela.
Então ela entrava, todo o lance dela, ela terminava fazendo o comercial dela. Olha, nossos lances são sempre assim. Isso é indicativo de conluio, porque ele está identificando uma fase que não é para ser identificada no programa eletrônico. Né? Aí pararam de fazer, né? Eles estavam fazendo assim. Então, são os chamados mais comuns. Né? Naquele livro também, no canto, uma propaganda subliminar bem discreta, né? A gente trata desse assunto também. Conluio, vantagens do carona. Né? Vantagens do carona. O que é carona? Carona é uma modalidade, na verdade, é um procedimento auxiliar da licitação dentro do sistema de registro de preços. Né? Então, você faz uma licitação, né? Uma licitação para a compra de objeto comum, por exemplo, computador. Né? E, ao invés de você fazer a licitação do computador normal, você vai dizer assim, eu posso comprar até 1000 computadores. E os licitantes têm que oferecer preço de uma unidade até 1000. Eles não sabem quanto você vai comprar. Isso é registro de preços e contra ele ninguém fala mal. É registro de preços. Quando nós ajudamos o Ministério a redigir o decreto, não foi ideia nossa, mas foi ideia do grupo onde nós estávamos inseridos, de 4 servidores. Eu não era servidor, eu estava colaborando, porque eu não tinha nada para fazer na minha vida. Né? Então eu fui lá colaborar. E aí eles me chamaram, eu fui. E aí eles tiveram essa ideia. Se o preço está registrado nesta quantidade para este produto, qualquer órgão que precisar deste produto até essa quantidade pode ser carona. Ok? Na época, nós preferimos não usar a expressão. A gente usou adesão à ata. Até porque a palavra registro de preço tem que ter um significado. Qual é o significado? Está registrado o preço e é isso. No outro órgão pode ter outra licitação. Quem precisar, vai lá e é carona. Mas isso pode levar a uma quantidade de bilhões para um só licitante. Na teoria, pode, como já decidiu o TCU, no acordo 1487, esse acordo 1487, ele faz um ensaio. Se todo mundo no Brasil comprasse do mesmo fornecedor que está com o preço registrado, ninguém faz um absurdo desse. Mas o TCU fez um ensaio, 1487 de 2006. 2006, se não me engano, 2006. Deixa eu verificar isso certinho. Natália, você confirma para mim depois do ano disso aqui? Eu acho que é 2006. Tenho dúvida. Depois lá no final, se puder, liga lá para o Maílson. Então, veja só. O que eles fizeram no ensaio? Se todo mundo comprar do mesmo fornecedor, isso atingiria não sei quantos bilhões. Qual é a média nacional de adesão do carona? 1,5 vezes o licitado. Mas teve a licitação do Tribunal Superior do Trabalho, que até foi feita lá pelo Fabiano, né? Que eram 4.000 unidades e a IBM vendeu 60.000 computadores. Sim, tem uma exceção. 2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais licitou o computador e era 2.000 unidades e a empresa vendeu 40.000 computadores. Outra exceção. Esses registros de preços na área da informática não se sustentam muito tempo. Por quê? Porque o produto se desatualiza rápido. E porque outro órgão lança outra licitação de outro tipo de equipamento tão vantajoso como aquilo. Então os registros de preços ficam em circuito mudando os vencedores. Pode ter isso. E a pessoa diz, tem empresa que ganha uma licitação lá no interior do estado, no município do Amazonas, coloca a ata debaixo do braço e sai vendendo por aí. A senhora quer comprar computador? A senhora quer comprar computador? Meu computador baratinho? Qual é o problema do sujeito vir fornecer o produto dele? O problema é nós não fazermos uma pesquisa quando ele oferece um produto ou comprar o que não precisa. É uma outra coisa. Tem gente que compra o que não precisa. Tem hora que está com 60... Quero ver a história, o final dessa história. Eles compraram em dezembro 60 computadores. Só que eram computadores destinados a web designer. Né? Não tinha as configurações compatíveis com o sistema que eles usam. Né? Então ficaram com 60 peças sem uso. Eu quero saber como eles vão se livrar disso. O problema está comprar o que não precisa. Comprar além da quantidade que precisa, só para gastar orçamento.
comprar sem fazer pesquisa em outras atas. Esses são problemas. Isso não é do isso. Bom, na esfera federal já temos jurisprudência. Na área de TI não pode ter mais adesão de computador. Tá? Na área de TI não pode ter mais adesão. Uma decisão absurda, tá? Com fundamentos absurdos, mas está valendo, ok? Acima da minha opinião, vale orientação aí. O TCU recomendou que não pode ter mais adesão em ata de TI. Na área de TI é o acórdão que saiu agora, em maio, 1233 de 2012. A área de TI abrange software, equipamento, tudo. Não pode mais ter adesão de órgão federal em órgão de estados, município e Distrito Federal. Não pode ter mais adesão. Decisão do TCU, genérica. Aqui não pode ter mais carona, aqui não pode ter mais adesão. Órgão federal não pode mais aderir em estado, município e Distrito Federal. Eu fico rindo quando o pessoal faz essas orientações, porque não conhece o Brasil. A Polícia Federal comprou colete à prova de bala do estado do Piauí. Como? Foi caro quando precisou. O preço dele estava excelente. Também não pode mais prorrogar a ata com prorrogação de quantidade. Se eu licitei 1000 computadores, eu só posso prorrogar a ata no exercício, no mesmo exercício, e não restaura a vigência. Por exemplo, se eu comprei 500 e prorroguei a ata, quanto eu posso comprar? Só mais 500, não posso comprar mais 1000. Ok? Então, isso são a nova jurisprudência sobre isso. Bruno, olha a mensagem aí, Bruno. Professor. Diga. Esse acordo fala que o federal não pode comprar de estado, municípios e DF, o inverso pode. O inverso pode tranquilamente, muito bem. É uma orientação da Advocacia Geral da União, acho que é a orientação normativa número 19, não tenho certeza não. Tá? Mas já está no Rodimec. Essa já está no Rodimec. Tá? Acórdão 1233 não pode mais aderir informática. O TCU entendeu, para os órgãos vinculados ao TCU, que a partir do mês de maio deste ano, não se pode mais aderir, fazer adesão à ata de preços de TI. Tá? É a cabeça de um sujeito lá do TCU que entendeu isso e pronto. Tá? Essa decisão vai ter recurso. Tá? O que mais falou? Estado para aderir ao município, posição sua, sem nenhum problema, vai depender do entendimento do seu Tribunal de Contas. Tá? Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina legislou sobre a matéria, entendeu que não pode ter carona. De jeito nenhum, ponto. Né? A senhora é estadual, né? Poderia aderir à União Federal sem nenhum problema. A municipal fica a cargo do seu órgão. Né? Isso. Federal ou do Distrito Federal, né? Isso. Não pode mais aderir. O Distrito Federal está muito bem lembrado. Tem um decreto do Distrito Federal que diz que inclusive a competência passou para o governador, não foi? É o governador que decide a adesão? Não. Agora a polícia agora tirou a disponibilidade. Tirou? Ótimo. O secretário de Estado pode decidir a adesão a órgão federal e do Distrito Federal, mas não pode mais a outro estado nem município. Ok, eu prefiro que venha normatizando do que venha o Tribunal de Contas nesse sentido, porque o Tribunal de Contas não tem competência normativa. Tá? Muito bem. Quando colocaram que era o governador que administrava isso, eu fiquei chocado. Disse, puxa vida, está faltando assessoramento para o nosso governador. Né? Porque a última coisa que a gente quer é um governador ordenando despesa. Né? Foi revogado. Que boa notícia. Obrigado. Você falou sobre essa adesão de federal para estadual, é geral ou somente para TI? Somente para TI. Em TI não pode ter mais carona no governo federal. Ponto. Em TI não pode ter mais carona no governo federal. Se a senhora trabalha em estado, município, quer aderir a uma ata de computador, fique à vontade. A ata de governo federal, fique à vontade. Tá? Só que na área de TI, no governo federal não pode mais, não tem mais adesão. Essa decisão está errada, a gente já sabe que vai ter recurso, mas está errada. Mesmo de união para união.
Então, o registro de preço agora é só para o órgão. Tá? Não tem mais. Esse acordo, inclusive, ele é muito comprido, tá? Mas ele fala várias vezes essa mesma ideia. Assim, Pessoal, observação do site do senhor para o decreto do DF, do DF proibindo que a gente faça adesões a atas dos estados e municípios, ok? Limitados à União. Isso, é o que a nossa colega aqui falou. Para o Distrito Federal ainda tem mais uma regra, né, que veio por decreto. O Distrito Federal não pode aderir a outros estados nem a municípios, mas pode aderir à ata dele mesmo e da União Federal. É um decreto federal. Nosso colega lá atrás lembrou, ela sabe até o número 33, como é que é? 662. Tá? Obrigado, a gente está consultando o nosso site. Isso, obrigado. Vamos lá. O que houve aqui, Bruno? Você passou o slide, Bruno? Deixa eu ver onde está. Ah, tá aqui. Isso, obrigado. Bom, carona. Né? Aí, para você pensar um pouco, faz sentido? Eu vou fazer uma pergunta para você, eu só quero que você pense. Esquece lei. Faz sentido todos os anos você abrir um processo para comprar as mesmas coisas? Faz sentido todos os anos você elaborar um edital novo, mandar para o jurídico, mandar para o Tribunal de Contas, mandar para o controle interno? E como mudam as pessoas lá? Aquele edital que está 5 anos sem dar problema, um dia dá. E para tudo. E você está comprando bens que você compra todos os anos por emergência, por falta de bem no almoxarifado. Faz sentido desabastecimento de hospital? Se você sabe que os doentes consomem os mesmos medicamentos, não faz sentido. Oi? Mas a gente pensar, não. Não chore não, porque a gente vai trazer um lenço para você enxugar suas lágrimas agora. O que a gente está fazendo? Em Minas Gerais, a gente ajudou a criar um sistema de registro de preços permanente. Faz uma vez só e esquece a vida. Tá certo? Vai para as Bahamas, ao invés de ficar fazendo licitação. Tá? Sistema de registro de preços permanente. Mas olha que engraçado, eu moro no Distrito Federal, ofereço iniciativa aqui e não se faz aqui, mas em Minas se faz. Eu moro aqui e no Maranhão vira lei, registro de preço permanente. E eu não consigo convencer as pessoas aqui de perto. Né? A vida é assim, né? Então veja só, no Maranhão já tem registro de preço permanente, em Minas já tem. Como é que funciona o registro de preço permanente? Um edital, uma tabelinha atrás de tudo que você precisa, todos os anos reabre a fase de lances. Pô, que ideia genial! Que ideia simples! O que pode acontecer? Aumentar a quantidade, você muda a tabela atrás. Pessoal, fase de lances, tabela foi publicada semana passada, está valendo. Fase de lances. E se chegou um licitante novo que é participar da licitação? Eu criei uma empresa, estou negociando já 3, 4 anos, tenho toda a documentação. O que o edital vai dizer? As empresas novas devem comparecer ao órgão e entregar os seguintes documentos para obter senha e código de acesso. Senha e código de acesso. Então, eu já fiz a habilitação quando entregou a senha e código de acesso. Pronto. E se aumentar a quantidade, muda a tabela. Lá no Maranhão agora, o decreto que vai sair diz o seguinte: fica dispensada a pesquisa de preço quando a variação da inflação for abaixo de tanto, porque a última tabela atualizada é o meu referencial de preços. Dá para fazer por decreto. Dá para fazer por decreto. Eu fico chorando aqui. Para acabar com a licitação todos os anos. Você vai dizer, mas escuta, você é advogado, você não vive de licitação? Eu quero viver de licitação, como o pessoal que faz licitação. Mas eu quero viver um sistema inteligente, não um sistema medíocre desse que a gente tem hoje. Todos os anos fazendo licitação para as mesmas coisas. Dá para fazer. E se você não acredita, joga o artigo 115, faça no seu órgão. Faça na empresa pública que você trabalha, na polícia militar. Vê se consegue um decreto logo para resolver esse problema. Né? Porque, desculpa, mas as normas quem faz somos nós. Tá? A gente não precisa ficar explicando os outros, a gente faz mesmo, pode debaixo do braço mesmo. Né? Bom, 2 empresas com um só representante. É possível? É. E não há irregularidade se eles competirem em itens diferentes.
Se quiser esse decreto de registro de preço permanente, por favor, me avise. A CEMIG resolveu o problema de abastecimento. Nunca teve. A pessoa da CEMIG é muito competente, de verdade. O pessoal que tem um sistema de licitação de informática, coisa assim inacreditável, a ponto de você fazer uma requisição. Isso eu vi acontecer. Eu, empregado no setor lá, eu quero 2 canetas vermelhas, uma caneta azul e eu quero uma borracha. Então você entra no sistema, faz o comando do sistema, o sistema gera o fornecimento, que vai para o fornecedor e indica a mesa onde você trabalha. No outro dia de manhã cedo, você chega, senta a sua mesa e em cima da mesa estará o produto que você precisa, numa caixinha acondicionada. Você liga seu computador, favor, dá recebimento do material entregue. Aí dá um recebimento que vai para o setor que gera a fatura. Coisa de primeiro mundo. Né? Eu não sou mineiro, não, eu falo com todo esse entusiasmo porque eu conheço o sistema lá. Coisa de primeiro mundo. O que está acontecendo? E não, eles não param obra por falta de produto. A Eletronorte para a obra por falta de produto. A Furnas para a obra por falta de produto. Eles não param. Uma licitação, uma subestação da Eletronorte tem 600 contratos para ser feito. Tem 600 gestores de contratos lá? Não tem. Não funciona assim. 2 empresas com só representante. Licitante responde, é possível sim. Licitante responde severamente por declaração falsa. No pregão, se ele faz uma declaração falsa, ele está habilitado, ele responde severamente por isso. Bruno, que horas que o nosso coffee break já está servido? Vem para mim, faça o favor. Está servido? Verifica. É sim ou não? Sigilo da proposta. Violação pelos licitantes, fraude. TJDF decidiu. Tem outras decisões aqui para você. A gente está estudando penalidade. Né? Não há qualquer omissão de um acordo. A desclassificação da empresa na fase da habilitação, por não preencher os requisitos necessários à licitação, não desautoriza a incriminação por fraude sobejamente demonstrado nos autos. A Lei 866 veda o conhecimento das propostas até a sua abertura, visando tratar os licitantes de forma isonômica. É relevante na esfera penal a demonstração da tipicidade da estrutura do fato, sendo devidamente relatada. A perfeita adequação do tipo previsto no artigo 90, referido à lei, o fato comprovado no acordo. O tipo legal não exige causar ação dano à licitação, bastando o conluio para fraudar o caráter competitivo do procedimento. Está vendo? Então não se exige que haja dano. O Bruno nos avisa que está servindo um coffee break. Nós vamos dar um intervalozinho de 20 minutos, tá bom? E a gente volta aqui 20 minutos. Os senhores acompanham então o Bruno e tem um terraço para os ocupantes lá fora. Tá bem?